Até que assim, por exemplo, teve um episódio que eu conto assim para as pessoas, com 5 anos de idade. Meu pai falou assim, vamos sair, a gente vai dar uma volta. Daí entrei no carro, fui. E eu não... Hoje, eu fui lembrar desse episódio com 19, 20 anos de idade, num processo de cura interior. Sabe, quando você tá fazendo uma cura interior, de repente o Espírito Santo traz à tona a parada assim, pai, eu falei, caraca, essa memória, de onde veio essa memória, cara? Parecia que tava num arquivo lá atrás, e o Senhor pega lá do arquivo, ó, você tem que lidar com isso aqui, ó. Entendeu? E eu lembro de uma memória, eu fui lembrar, e hoje eu lembro como se fosse ontem, porque é muito nítido. Eu entrando no carro, indo pra um lugar, meu pai parou numa banca, tipo essas bancas de jornal, que vendia flor. Pegou flores, não sei de onde, tinha uma garrafa de vinho. A gente foi para um consultório de uma dentista. E daí a dentista falou assim pra mim, ó, não tinha ninguém no consultório. Eu vou ligar a televisão aqui na recepção, você fica aqui assistindo, que desenho você quer? Ela botou no desenho, daqui a pouco a gente já volta. E saiu, não sei quanto tempo ficou fora, daí voltou, meu pai pegou, vambora, vamos pra casa. Entendeu? Daí eu fui raciocinar isso mais tarde. O que tava acontecendo? Flores e coisa com a dentista é estranho, né? Então daí, depois, com 7 anos de idade, um dia minha mãe me sentou. Ela falou assim, eu preciso contar uma coisa pra você. Eu falei, o que foi? Teu pai vive uma vida dupla. Daí minha mãe falou, você sabe o que é uma vida dupla? Eu falei, mãe, eu já sei. Com 7 anos de idade eu já tinha entendido. Eu falei assim, por que a senhora se submete a isso? Minha mãe falou assim, eu fiz um voto no altar. Minha mãe é um pouco raiz, sabe? Eu fiz um voto no altar e meu voto é perante Deus, e eu vou até o final. Eu falei, mãe... Ela falou assim, eu tô orando, Deus vai trazer um livramento. Ela só falava isso. Você honra o teu pai, Deus vai trazer um livramento. Então tinha momentos assim que tinham explosões de ira em casa. Eu tenho memórias até hoje, eu escondi debaixo da cama chorando. E escutando minha mãe recebendo abuso verbal e até físico. E eu chorando. E eu falava assim, Deus, livra a gente. Desculpa. Livra a gente. Eu debaixo da cama orando. 5, 6 anos de idade. Entendeu? Então, cara, eu lembro que assim, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui pra escola dominical. A gente tinha escola dominical. E nessas alturas da caminhada, a igreja já estava mais estruturada. E a minha mãe naquilo que parecia ser um beco sem saída pra minha mãe. Então, pra mim, com 8 anos, eu falava assim, cara, como que a gente tira a minha mãe disso? Sabe? E minha mãe falava assim pra mim, Deus tá prestes a fazer um milagre na nossa vida. Deus tá prestes a fazer um milagre na nossa vida. Ela falava pra mim e pra minha irmã. Eu tinha 8, minha irmã tinha 5. Naquele domingo ia ser o aniversário, a festa de aniversário da minha irmã. Pra ela ia fazer 5, eu já tinha 8. Não, desculpa, eu tinha 7, eu ia fazer 8. Eu faço em abril, minha irmã faz em março. Então minha irmã ia fazer 5, no mês seguinte eu ia fazer 8. E daí ela falou assim, ó, o Senhor tá prestes a fazer um milagre na nossa vida. Enfim, tinha o culto, depois a gente saía pra escola dominical. Eu tava na escola dominical, a professora falou assim pra nossa turma, ninguém vai sair hoje, porque os adultos estão lá embaixo fazendo uma assembleia extraordinária da igreja. Daí na hora eu sabia, tem alguma coisa aqui, entendeu? Daí de repente, ela liberou, todo mundo agora pode sair. Quando eu saio da sala de aula e vou pro pátio da igreja, tava cheio de gente saindo chorando. E minha mãe saiu correndo, você tá bem, você tá bem? Eu falei, o que tá acontecendo? Daí ela pega, cadê tua irmã? Vamos, que a gente tem que ir lá pra... a gente vai lá, o almoço de aniversário da tua irmã e tal. E daí, eu comecei a entender e a minha mãe falou assim, é o seguinte, o teu pai foi confrontado pelo conselho da igreja, porque veio à tona a vida dupla dele, e eles pediram para que ele viesse se remover do ministério. Ele confessou publicamente o pecado dele, mas ele anunciou coisas que a gente não sabia, que ele vai largar a família e vai largar a igreja. Então ele, sim, eu tô vivendo isso que vocês estão falando, mas para mim já deu a linha. E ele foi embora. E optou por isso. Optou por isso. Só que daí começou uma jornada na nossa vida que foi uma batalha de litígio pela minha guarda. Entendeu? Então ele falava assim, olha, eu vou embora do Brasil.
e eu quero levar o meu filho. Daí minha mãe falou assim, é estranho, né? Porque ele não quer levar a filha. Pois é, por quê? Não, mas eu quero só o filho. Então, quer dizer, com 8 anos de idade, eu ia pra audiência. Eu, aos 8 anos de idade, ia pra audiência. Fazia reunião com a advogada da minha mãe. E ela me instruía. Então, você quer isso? Eu quero isso. O que você quer? Eu quero ficar com minha mãe. Então, eu vou te levar pra audiência. Você vai ter que falar isso pro juiz. Quando você fala com o juiz, você fala... excelência. Ela começa a me ensinar até os protocolos. E como você entendia você tão pequeno naquele papel? Você sentia um peso? Você se sentia leve para as coisas estarem os dois. As claras agora? Os dois. Você tinha uma mistura de... Tá bom, é um alívio. Mas também, tipo... É a pressão, né? O garoto de 8 anos de idade... Se já é para um adulto, né? Você entendeu? imagina. Então você tem que ir diante do... Então, eu lembro, a primeira vez que eu fui pra uma audiência, extremamente intimidador. Eu com 8 anos. E eu também eu não tô entendendo. Então você tem tua mãe falando, você tem que falar assim. A advogada falando, Sara, ele tá pronto pra falar isso. Tá bom, então o juiz falando isso. Então, quer dizer, a assistente social falou isso. Então ele tem que estar... Então, quer dizer, você tinha que sempre passar uma imagem pra assistente social, pra fulano e tal, eu lembro assim, as visitas obrigatórias em certos lugares que a assistente social está presente, e meu pai lá, e eu não querendo ficar com meu pai. A assistente social tinha que fazer o relatório, ó. Entendeu? Então, era aquela coisa assim, você fala assim, cara, o que me pautava, o que me guiava? Eu tinha paz quando eu ficava com minha mãe. E minha mãe me ensinando a palavra. E me levando para a igreja. Era só isso que eu sabia. Entendeu? Então, finalmente, quando a gente passou por esse momento, né? Pra mim, tá bom, passamos a arrebentação. Vamos, assim, por falta de vocabulário, não tinha essa articulação na época, né? Mas, ufa, passamos, saímos. Um dia eu lembro que eu tava orando, eu não sei porquê. Como acabou essa tempestade? Ou demorou muito? Quando finalmente minha mãe ganhou minha guarda. Daí agora ganhou a guarda, daí parece que o meu pai parou de vir falando, ó, eu quero ele, eu vou embora do Brasil, me dá ele, pra eu começar uma vida nova, né?